Quero saudar e dar as boas-vindas aos nobres vereadores e vereadoras. Registro a presença da secretária da Casa, Marily Rossi Miller, e do procurador da Câmara Municipal, Alexandre Chapo. Saúdo todos os demais munícipes que acompanham esta sessão de forma remota. Uma boa noite a todos. Boa noite. Pedindo a proteção de Deus, declaro aberta a 10ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura, neste dia 5 de abril de 2021. Convido o vereador Lucas Schmidt Erbs para que proceda a leitura do texto bíblico. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes vocês se forem insultados e perseguidos, e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês por causa de mim. Fiquem alegres e contentes, porque será grande para vocês a recompensa no céu. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Obrigada, vereador. Considerando a leitura da ata pelos senhores vereadores, coloco-a em discussão. Não havendo manifestação, coloco a ata em votação. Os vereadores que são a favor permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Convido o primeiro secretário, Enio Ronque Júnior, para que faça a leitura do expediente do dia. Requerimento 20/2021, de autoria do vereador Enio Ronque Júnior, pela qual requer que seja oficiado o Poder Executivo para que preste informações à Câmara de Vereadores se existe projeto do município em parceria com o governo do estado para a construção de acostamento na rodovia SC 414. Requerimento 22/2021, de autoria do vereador Percy Bompani, pela qual requer que seja oficiado o Poder Executivo para que preste informações acerca da resposta dos Correios ao ofício que solicitou ampliação do atendimento por carteiros na área urbana, implementação de agências comunitárias e caixas postais comunitárias no município. Requerimento 23/2021, de autoria do vereador Felipe Braz Luciani, pela qual requer que seja oficiado o Poder Executivo para que possa indicar um terreno para a Casan instalar um reservatório de água no conjunto habitacional em Rio do Peixe, conforme o ofício número 0402 da diretora da Casan, em resposta à solicitação feita no requerimento 11/2021. Requerimento 26/2021, de autoria do vereador Lucas Schmidt Erbs, pela qual requer que seja oficiado o Poder Executivo para que em conjunto a Secretaria de Educação preste esclarecimento sobre a Lei Complementar número 26/2019. Indicação 59/2021, de autoria do vereador Felipe Braz Luciani, pela qual fica determinado ao setor competente para que proceda a colocação de placas de sinalização na rua 18 de julho, trecho acima da Igreja Matriz, bem como pintura de faixas na pavimentação asfáltica, inclusive
em curva sinuosa, que oferece grande risco de acidente. Indicação 62 de 2021, de autoria da vereadora Roseli Pereira Guedert, pela qual fica determinado ao setor competente para que proceda a recuperação de um bueiro localizado em frente à propriedade do senhor Pedro Kremer, em Baixo Máximo, na rua Sérgio Schmitz, que se encontra com um tubo quebrado. Indicação 63, 2021, de autoria da vereadora Roseli Pereira Guedert, pela qual fica determinado ao setor competente para que proceda a limpeza das margens com roçada da rua Gabriel Antônio Miller, Ribeirão do Padre. Indicação 71, 2021, de autoria da vereadora Suzana Miller Campigoto, pela qual fica determinado ao setor competente para que proceda a construção de uma lombada na rua Vitória Rez, Ribeirão do Padre, próxima à propriedade da senhora veneranda Juan Herbes. Indicação 69, 2021, de autoria do vereador Felipe Braz Luciani, pela qual fica determinado o setor competente para que proceda a desobstrução de um bueiro na entrada da via do Rio do Peixe, rua Faustino Martino. Indicação 72 de 2021, de autoria do vereador Lucas Schmidt Herbes, pela qual fica determinado ao setor competente para que proceda a manutenção da rua Beira Rio. Indicação 73 de 2021, de autoria do vereador Lucas Schmidt Herbes, pela qual fica determinado ao setor competente para que proceda a manutenção na rua Padre Fernando Cícero. Seria isso, senhora presidente. Obrigada. Destinos, requerimentos 20, 22, 23 e 26 de 2021, a ordem do dia para discussão e votação. Indicações à Secretaria da Casa para as providências de praxe. Neste momento, a palavra está livre para o expediente do dia. Concedo a palavra ao vereador Júnior. Boa noite, senhora presidente. Em seu nome, cumprimentar os demais vereadores, aos servidores da casa. Sobre o meu requerimento, número 20, sobre o acostamento da SC 414, é um pedido que já vem sendo feito por todos os vereadores, é uma força que a gente está tomando para ver se a gente consegue um resultado. Já vejo de outras também legislaturas que já foram pedido várias vezes também. A gente vê que é de extrema importância mesmo, né? A gente vê quase toda semana aí acidentes acontecendo. E seria mais por isso que eu coloquei, para ter mais força também e poder cobrar. Acho que quanto mais a gente cobra, melhor o resultado, né? Seria isso, senhora presidente, sobre isso. A palavra continua livre. Concedo a palavra ao vereador Lucas. Obrigado pela concessão da palavra, senhora presidente. Cumprimento você e os demais vereadores, aos servidores da casa. Ali falando sobre as minhas indicações, só manutenções básicas na rua Beira Rio, é a rua que fica, para quem não conhece, quem está indo no braço direito, na antiga Serraria dos Rossi, para o outro lado do rio, lá, aquela rua lá é a Beira Rio. E precisa de umas manutenções, limpeza de beira de estrada e tanto como o patrulhamento também. A rua Padre Fernando Cícero é a rua ali do cemitério, ali precisa de manutenção também, uns trechos já está precisando de macadame, patrulhamento, tanto como a manutenção das margens e do próprio hospital. Não sei se vocês foram ali há pouco tempo, mas dá um aspecto como um cemitério está ficando meio abandonado. Também precisa das manutenções ali para não deixar muitas coisas pendentes para estar fazendo, né? O negócio resolvido o quanto antes, tem menos serviço também por parte da prefeitura em executar e fica mais fácil. E referente ao meu requerimento número 26 ali, de 2021, seja oficiado o Poder Executivo para que, em conjunto com a Secretaria de Educação, preste esclarecimento sobre a Lei Complementar 26 de 2019. Essa lei foi aprovada em outubro de 2019
e foram um questionamento ali de alguns professores que vieram me procurar e a gente conversou. Em 2019, então, foi aprovado um reajuste salarial ali para os professores em outubro. Nessa lei complementar de 26 de 2019 foram aprovados um novo reajuste salarial, um quadro ali de professores e outros assuntos ali. Os outros assuntos que foram aprovados em pauta, referente a prêmio de assiduidade, referente ao ano de 2020 não foi pago, não pagaram o acesso de letras, que ocorre a cada 2 anos. Tanto se os professores ali eles faltam, na terceira falta mesmo sendo justificada, comentaram que já perdem 25% da regência, né? Isso está sendo descontado da folha de pagamento deles. Acredito por ser falta justificada não seria devido tá retirando ali do salário esse 25%. O salário já é baixo, né, dos professores, e isso vem acontecendo. E o que aconteceu ali, na verdade, o aumento de salário que foi aprovado, isso não aconteceu. Então, se não aconteceu uma coisa, não devia acontecer a outra. Ou faz justo ali o que foi aprovado em 2019, foi aprovado o aumento, então tá bom, conceda o aumento, e os outros pontos que foi colocado ali nessa lei complementar 26 de 2019, então seja seguido ao pé da letra. Mas como não teve o aumento, não teve os reajustes, então as outras coisas que também foi aprovada não acho justo de estar acontecendo, né? Até eles pediram ali, alguns professores pediram uma análise novamente dessa lei, que teve algumas coisas que eles não concordaram, para a secretaria ali por parte da educação, tanto o executivo, para estar repassando e explicando melhor, né? Seria isso, senhora presidente. Obrigado pela concessão da palavra. Obrigada. A palavra continua livre. Conceda a palavra ao vereador Percy. Boa noite, senhora presidente. Boa noite aos demais vereadores. Boa noite aos servidores da casa. Sobre esse meu requerimento aqui, que eu já vinha conversando, e só para esclarecer, para tirar se tiver alguma dúvida, é sobre os Correios, que eu emiti um ofício para eles, me responderam, e estão pedindo alguns itens aqui, e estou encaminhando ao setor competente para esclarecer para a gente o que falta, o que tem, o que não tem. Devo procurar eles também nessa semana para agilizar essa parte. Então, eu tenho aqui o ofício, se alguém tiver alguma dúvida, e também estou aqui à disposição, só a título de esclarecimento. Certo? Obrigado. A palavra continua livre. Conceda a palavra ao vereador Jorge. Boa noite, senhora presidente. Em seu nome também cumprimento os demais vereadores aqui presentes, aos servidores da casa e aos munícipes que irão nos acompanhar também, uma boa noite. Gostaria de reforçar, né, a todas as indicações e requerimentos aqui são extremamente importantes. Gostaria de enfatizar ao requerimento do vereador Percy a respeito dos Correios. Realmente é uma situação que vem há reclamações há muito tempo, né? A gente que mora no setor rural acaba sofrendo bastante, né? Quem mora no rural já sabe como funciona. Por mais que tu faça uma compra ou vá receber algum produto, o correio recebe, tu tem um prazo para retirar. Se tu não ou ficar na pesquisa ou não ter, às vezes eles não fornecem as informações corretas, acaba chegando no correio, dando o prazo, ele volta para o destinatário, ocasionando aquela série de problemas que tem que enviar de novo. Então, realmente é uma coisa que a gente precisa ampliar esse atendimento do correio para que a gente consiga atender de forma mais justa, né? Porque não é todo mundo que consegue ter apesar que a internet hoje está praticamente em todas as casas, mas ainda há pessoas que ainda não têm a facilidade da informação, acabam não correspondendo. Quanto à ocasião do requerimento do vereador Felipe também, de suma importância, acredito que é muito esperado lá pelo povo do Rio do Peixe, né, que acaba sofrendo com a falta de água, né. Acredito que esse reservatório vai solucionar bastante problemas. Então, demais indicações, sou totalmente a favor. Obrigado, senhora presidente. Continua livre a palavra.
Concedo a palavra ao vereador Felipe. Boa noite, senhora presidente. Em seu nome, cumprimento os demais nobres pares vereadores, cumprimentar a assessora parlamentar, jurídico, todos que irão nos acompanhar no canal do YouTube ali ou via o site da Câmara. Eu só gostaria também de reforçar, senhora presidente, as minhas indicações e pedidos feitos no dia de hoje, né? A indicação número 69 ali trata da rua Faustino Martini. A gente já vinha conversado até com a própria presidente, que também se demonstrou ciente da situação daquelas tubulações que já não comportam mais as águas lá da rua Faustino Martini. Tem a padaria, tem a mecânica ali, tem algumas casas também. Aí essa água ela acaba não conseguindo entrar dentro da tubulação, ela vem esbordando por cima da pista e se imposta toda na frente da parte mais plana ali que é justamente a oficina, é um ponto de comércio. Quando isso tudo vai secando, também automaticamente já fica toda a sujeira, fica toda a lama em cima da brita que eles colocaram ali. Então, inclusive, a presidente comentou que já teve uma conversa com o secretário Rubens. Ele disse que não é simplesmente uma troca de limpeza de bueiro, já vai ter que ser feito um procedimento um pouquinho mais a fundo, de cortar todo o asfalto, uma tubulação nova de repente. Mas acredito que, como outros lugares também é importante, né? Também uma obra importante ali para o Rio do Peixe, considerando todos esses fatores que eu acabei de apresentar, né, de comércio e uma via também de bastante movimento. Então, a gente aguarda, assim como os próprios moradores da rua lá, né, isso aqui já é um pedido, só para deixar mais uma vez registrado, que já vem sido cobrado, e eu acho que, se eu não me engano, os 4 anos passados e mais agora estamos iniciando novamente. Então, é algo que de repente tem que daqui a pouco ser colocado como uma prioridade e ser feito, então, né? Porque a gente sabe que tudo assim, todo mundo sabe aguardar, mas também daqui a pouco começa a cair numa descrença que não vai acontecer. Então a gente pede com carinho que possa o secretário dar uma olhada nesse sentido lá para o bairro do Rio do Peixe. Hoje também, por coincidência, então também tenho mais um requerimento, já aproveitando, falando do Rio do Peixe ainda, conforme o vereador Jorge mencionou, até agradeço o apoio, vereador Jorge, assim como acredito que todos os demais vereadores também estão de acordo, né? Eu trago aqui em mãos, né, todos talvez só ouviram na sessão passada ali, que foi lida, não na passada, mas há poucos dias atrás, uma resposta, um ofício, né, lá de Florianópolis, no dia 19 de março de 2021 foi respondido. Que nessa resposta, ele vem referente a um requerimento que eu fiz no dia 11 de 2021, certo? Que responde assim, né? A execução de um reservatório de água para atender a localidade do Rio do Peixe, em Luiz Alves, está prevista no planejamento da Casan para 2021. Eles afirmam isso, um ponto positivo. Atualmente, a dificuldade enfrentada na localidade é decorrente da total falta de reservação própria nos imóveis, conforme a obrigação de cada cliente, conforme estabelecido no contrato de prestação de serviço que a Casan mantém com seus clientes. A obrigatoriedade da reservação individual também é prevista em legislação federal. Devido a esta falta de reservação individual, qualquer interrupção, por menor tempo que ocorra, é de imediato percebida nas residências do conjunto habitacional do Rio do Peixe. Vem a parte mais importante. Para aquisição e instalação de reservação coletiva no local, inicialmente faz-se necessário identificar um terreno na região em cota favorável. Após a definição do terreno, será realizada a contratação do processo de sondagem do solo e somente após essas etapas serão dados seguimento ao processo licitatório visando a aquisição e instalação do reservatório. Ou seja, nós temos um ofício muito positivo, algo que já está muito avançado, e nesse meu requerimento no dia de hoje, que eu apresento de número 23/2021, o que eu venho solicitando? Eu venho solicitar ao executivo, né, se por acaso já há esse terreno pré-definido, ou se não há, mas pelo que a gente já teve projetos passando aqui na Câmara, até inclusive, se não me engano, vai ser expandido alguma coisa do conjunto habitacional lá. Então eu gostaria muito que fosse olhado com carinho, de ver, então, definir esse local, esse terreno lá no Rio do Peixe, certo? Que cada um lá não tem a sua taxa própria de água. Então esse reservatório, com certeza, eu tenho toda a certeza que vai resolver boa parte do problema lá. E inclusive um desafogamento para as demais residências antes, né? Porque lá estando abastecido, qualquer eventualidade que ocorrer nesse trecho,
lá fica abastecido e não tem uma reclamação tão rápida, porque até esvaziar o reservatório, né? Então tem um atendimento ali. Esse seria o meu requerimento número 23. Também só, não me estendendo, mas uma outra indicação muito importante, número 59. A nossa rua aqui, 18 de julho, que também muitos conhecem como a própria rodovia C414 também. Faz umas 2 semanas, se eu não me engano, tivemos mais um acidente. Inclusive bem conhecida de todos aqui, inclusive ajuda muito no hospital também, foi a Aldete Signorelli, né? Envolvida, né, no acidente. E não por ser o acidente com ela em si, mas depois de que chegou a mim esse conhecimento desse acidente, a gente pôde se aprofundar, que praticamente toda semana acontece algum acidente na curva um pouquinho que antecede a casa da Aldete, ali do Rubens e as demais residências ali. É uma curva, todos conhecem que é uma curva muito acentuada. Então o que eu venho pedindo nessa indicação? Nada exorbitante. Umas sinalizações que com setas refletivas só de aquelas setinhas pequenas. Eu digo que resolve porque lá no Rio Novo, na rua Nelson Miller lá, próximas propriedades do Neizinho Miller ali, tinha um problema praticamente igual, só que era estrada de chão. E até na época com o Thiago, do Detranlu, nós estivemos lá, e foi só colocado essas sinalizações. Eu tenho um vídeo ainda guardado no meu celular que o Neizinho mandava vídeo para mim, uma semana sim, uma não. Felipe, mais um carro caiu de noite, mais um carro caiu. Depois que foi colocado, já teve acidente sim, mas reduziu 90%. Então assim, e menos grave também. Isso ali eu acho que tenho certeza que resolveria com um custo baixo. E também podia ser pintado toda essa via ali, porque ela também está sem sinalização. E as devidas placas necessárias, né? Curva sinuosa ali a tantos metros, algo nesse sentido. Então, por isso que eu também gostaria de deixar esse pedido aqui na Câmara. Também só gostaria de fazer uma colocação, achei também bacana que a Rose fez uma indicação na Rose hoje, sobre a rua Gabriel Antônio Miller. Só para também salientar, eu acredito que teve alguma coisa que a Secretaria já efetuou, tipo assim, mas de repente, só para conhecimento, no ofício que eu fiz no dia 5 de fevereiro, para o determinado Secretaria de Obras, né? Para pedir roçadas e manutenção. Pode ser que já se encontra da mesma forma, né? Mas só para também comentar que as roçadas e alguma coisa de patrulhamento já tinha sido feito naquela época, mas com certeza se você entrou aqui hoje é porque novamente houve pedido, né? Tá certo? Então, sobre os demais pedidos aqui, sou totalmente favorável. Senhor Presidente, obrigado pela concessão da palavra. Continua livre a palavra. Transfiro a presidência ao vereador Jorge. Assumo a presidência e passo a palavra à vereadora Suzana. Obrigada. Então, boa noite, novamente. Sobre a minha indicação hoje, na rua Vitória Rez, uma lombada, né? Foi a pedido de alguns moradores ali daquela rua, em frente à moradora veneranda Rua Herpes. Ela diz que ali é uma rua que os carros passam alta velocidade, não só carros, mas caminhões, porque existe uma indústria ali, a aceria, que todo mundo conhece. Então, a velocidade dos carros é meio alta. Então, ela pede para segurança dos moradores ali construir uma lombada, fazer uma lombada naquele local. Tá? Obrigada. Obrigado, vereadora Suzana. E repasso a presidência à vereadora Suzana. Não havendo mais manifestações, daremos início às votações, conforme a ordem do dia, obedecidas à ordem prevista no artigo 52 do Regimento Interno desta Casa. Coloco em discussão o requerimento 20 de 2021, requerendo informações a respeito para o acostamento da rodovia SC 414. Não havendo mais manifestações, coloco em votação. Os vereadores que são a favor permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Requerimento 20 de 2021, aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o requerimento 22 de 2021, requerendo informações acerca de resposta dos Correios. Não havendo mais manifestações, coloco em votação. Os vereadores que são a favor permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem.
Requerimento 22 de 2021, aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o requerimento 23 de 2021, requerendo que seja indicado um terreno para a Casan instalar reservatório de água. Não havendo mais manifestações, coloco em votação. Os vereadores que estão a favor, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Requerimento 23 de 2021, aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o requerimento 26 de 2021, requerendo esclarecimentos acerca da Lei Complementar 26 de 2019. Não havendo mais manifestações, coloco em votação. Os vereadores que são a favor, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Requerimento 26 de 2021, aprovado por unanimidade. A palavra está livre para explicações pessoais. Concedo a palavra ao vereador Jorge. Boa noite a todos novamente. Eu só queria deixar aqui um agradecimento aos professores e à Secretaria de Educação. Estive em contato com a secretária e com as coordenadoras pedagógicas a respeito da volta às aulas, que foi um momento que o nosso município passou por ele. No dia 17 de fevereiro teve início as nossas aulas na rede municipal. Então eu queria algumas informações, se como é que estava o andamento, se estava tendo um retorno bom, se os pais estavam gostando da maneira como foi colocado, como foi planejado, né? E o que elas me passaram, que muitos das famílias então optaram pelo retorno dos filhos às aulas, né? Que era uma preocupação que também elas tinham, porque não sabiam se todos os pais iam aceitar, se iam colocar os filhos nas escolas devido à situação que nós estamos vivendo, mas eles tiveram há pessoas que ainda não optaram pelas aulas em casa, mas a grande maioria está frequentando as escolas, o que para elas é uma grande coisa, né? Então, assim, as coordenadoras estão acompanhando os trabalhos dos professores, então elas, com a defasagem que teve em 2020, acaba que sobrecarregou esse ano, né? A gente sabe disso, né? Muitas das matérias que ficaram no ano passado, que apesar de estar em casa, apesar de estar fazendo todas as atividades que os professores acabaram enviando e coisas, não é a mesma coisa que presencial, né? Mas então os professores estão se desdobrando, estão trabalhando muito árduo em cima disso para que consiga restaurar um pouquinho do ano passado e ao mesmo tempo avançar com esse ano para que não fique um buraco muito grande nesse meio ali que a criança realmente consiga atingir, né? Então, trabalhando com 50%, que é o que eles estão, né? Uma semana sim, uma semana não, acaba então que o professor também tem mais contato com a criança, né? Acaba que ele percebe qual a dificuldade mais fácil daquela criança, apesar dela vir uma semana, na outra ficar em casa, mas quando tem menos criança na sala, a gente consegue atender mais, né? Então, quem já é professor e já foi professor sabe disso, né? Então, tu consegue ter um olhar em cima daquela criança, ela está com dificuldade nessa matéria, então eu posso me aproximar um pouquinho, porque eu não tenho tanta criança dentro da sala. Então fica apesar de, né, a gente gostaria que tivesse todo mundo frequentando, né, que era o correto, né, mas nós estamos numa situação nova, então acaba que a gente tem que se adaptar também. Aí eu questionei a respeito do Plancon, né, que essa era a maior preocupação. Será que nós vamos conseguir cumprir as crianças? Será que vão conseguir, né, todas aquelas normas, aqueles protocolos de segurança? Será que... Mas enfim, graças a um trabalho de todas elas, de todos os professores, de todos os coordenadores, eles conseguem então atingir uma nota boa nessa questão do Plancon. Eu acho que as crianças estão aceitando e claro, nós já estamos mais de um ano, então elas estão cientes do que está acontecendo, acaba que fica mais fácil também de elas tomar os cuidados, elas já conseguem perceber o que pode, o que não pode, né? Os maiores, claro, né? As crianças mais pequenas a gente tem que ter um olhar um pouco mais diferenciado. Mas enfim, a Secretaria de Educação está muito contente. Eu acho que a gente também fica contente pelo nosso município, pelo retorno das aulas. Esperamos que continue, porque para o nosso município, para as crianças, para o futuro, é uma coisa extremamente importante, né? Então fica aqui o meu agradecimento a todo o pessoal da educação.
Obrigado, senhora presidente. A palavra continua livre. Concedo a palavra ao vereador Felipe. Boa noite novamente, senhor presidente e demais vereadores. Eu só gostaria de deixar registrado nessa casa aqui também que a gente conseguiu uma agenda ali com o vereador Lucas, com o Varela lá em Blumenau, né? Que ele hoje é o representante regional da Celesc Blumenau, a qual o Luiz Alves faz parte, né? Então a gente já estava em conversa para ter essa reunião, conseguimos marcar ela, o Lucas conseguiu marcar ali para o dia 1º de abril. A gente teve lá, levamos várias reivindicações de várias ruas, de melhorias de iluminação pública, melhorias de rede de energia elétrica, que nem já passou aqui por essa casa, não fui só eu, acho que solicitei, né? Acho que teve mais vereadores também que viu o problema no município. Assim, a gente pôde ter bastante esclarecimento, falar bem a verdade, foi muito produtivo nesse sentido. Então, assim, só gostaria de deixar assim, ainda vai ser respondido com certeza o ofício, o requerimento de um dos vereadores aqui, que eu não me recordo agora, que fez a Celesc, com mais detalhamento, mas assim, só um pequeno adiantamento, a gente ficou bem contente que vai ter uma boa, na verdade a palavra tem que ser uma palavra melhor que boa até, melhoria de rede de energia elétrica lá para Canoas, então, né, na região de Canoas, vai ser gasto, ali está estipulado em 500 mil, né, toda essa infraestrutura ali de melhoria, que o melhor de tudo, a Celesc que vai estar bancando todo esse custo, né? Então, se a prefeitura terá um outro gasto, talvez, então não posso dizer aqui que não é do meu conhecimento, mas esses 500 mil que vão ser melhorados, a Celesc que vai estar, no caso, trazendo à frente esse recurso. E depois, o que também ele também não abriu tudo para a gente, o que tinha ou não tinha, talvez até por questão de vir aqui futuramente para esclarecer, mas também depois segue com melhoria para o Braço Elza também. Toda a região do Braço Elza vai ser feito uma melhoria praticamente da mesmo porte. Então a gente ficou assim, vários outros lugares de outras ruas que a gente comentou, não é que ele não pôde estar colaborando de alguma forma. Esclarecendo lá, consegue puxar toda uma listagem de que quantas vezes faltou realmente energia naquela localidade, e a gente fica claramente notável que são falhas de energia meio que curtas. Então faltou, mas aí eles não consideram como um problema tão grave. Se voltou em 20 minutos, 15, não, certo? Então assim, só isso que ele achou, ele também conseguiu explanar para a gente lá. E questão de iluminação pública, que até para conhecimento de todos, eu também não sabia, achava que tinha uma coparticipação da Celesc. Porém, a informação passada para mim, para o Lucas, é que, na verdade, parte muito da prefeitura mesmo. Na verdade, 100%. O que a Celesc acaba fazendo em contrapartida? Ele coloca energia ali nos postos que a prefeitura tem que colocar e num projeto que a prefeitura tem que estar fazendo. Então, talvez até outros vereadores, o Bertolino mais antigo, talvez até já sabia, mas eu não sabia disso. A gente fez várias reivindicações de melhoria de iluminação pública e foi sempre esbarrado um pouco, que a Celesc não vai fazer, mas nunca ficou muito claro. Então, assim, hoje eu tive a clareza de que teve uma rua ali que eu fui falar lá, e a rua tem uma boa largura, tudo excelente para colocar uma rede de poste ali, fazer uma iluminação decente. Aí ele disse, não, a prefeitura faz um projeto simples, coloca os postes, adquire os braços, a gente traz energia para ir. Isso a gente faz, mas o demais é com a prefeitura. Então, assim, só para também tá trazendo assim, deixar registrado, e para mim também foi produtivo, foi algo que eu não tinha esse conhecimento. Estou passando aos demais vereadores, com certeza ele vai estar vindo aqui devido a outro requerimento, que agora não me recordo quem foi o vereador, mas só mesmo para título de conhecimento e deixar registrado, senhora presidente. Então, desde já agradeço a concessão da palavra. A palavra continua livre. Concedo a palavra ao vereador Lucas. Novamente, boa noite, senhora presidente e aos demais vereadores e servidores da casa. Só complementando umas palavras aí do Felipe, essa agenda até com o Varela, aí a gente estava tentando desde janeiro, antes mesmo de estar começando aí as sessões da Câmara, mas eles também tinham uma agenda lá, estavam trocando alguns setores dentro da Celesc, né? Então isso ficou para frente e deu certo de encaixar isso ali
na semana passada, na quinta-feira que a gente foi até lá. Como o Felipe complementou e falou, foi muito bom para esclarecer algumas dúvidas aí referente ao que dá, o que não dá para fazer. Ele vem para cá também e vai trazer mais informações, mas tudo que ele colocou ali são investimentos, que nem para Canoas, são investimentos próprios da Celesc, coisas pertencem à parte só de Celesc, coisas pertencem à parte municipal. Acredito que por parte da prefeitura a gente possa estar conversando às vezes mais facilmente, não precisa estar pensando, é coisa da Celesc, tem que ver com a Celesc, a gente pode estar vendo melhor com a prefeitura e essas coisas de iluminação pública, igual o Felipe comentou. Eu também achava que iluminação pública tem que conversar com eles e ver o que dá para fazer, não, a parte, isso aí a gente está mais próximo aí com a prefeitura para estar conversando. E também agradeço ele, né, a pessoa dele por nos ter recebido lá, fomos recebidos muito bem, né, Felipe? Esclareceu muitas dúvidas. Também gostaria de deixar aqui a parabenização a todos os envolvidos na Semana Santa, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta, até a nossa Páscoa. Foram várias pessoas que estiveram envolvidas em várias comunidades, ali não foram todas as comunidades que puderam fazer as preparações da Semana Santa, até por questão da pandemia, mas as comunidades que fizeram aí estiveram participando. As outras comunidades também participaram junto, mas principalmente as comunidades de frente, né, que tiveram um envolvimento maior. Parabenizo todas elas, parabenizo os envolvidos, e que a Páscoa passou, mas que podemos vivenciar essa Páscoa aí no decorrer dos anos. A Páscoa é igual a um tempo de Natal, né? Um tempo de Natal se fala em reaproximação, em perdão e não sei o que. Depois que passou o Natal, parece que o negócio se esquece. É a mesma coisa com Páscoa. Se fala em questão de Páscoa, se fala em ressurreição, se fala em mais amor às pessoas, e que isso se vivencie pelo restante dos meses aí e durante o ano. Era isso que eu tinha para falar, senhora presidente. Obrigado pela concessão da palavra. Concedo a palavra ao vereador Bertolino. Boa noite, senhora presidente. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores, funcionários da casa e todos também que vão assistir à sessão pelas redes sociais. Eu só queria hoje aqui lembrar e agradecer de uma forma a explicação que a Vilmara hoje trouxe aqui, a parte da tarde, na situação, colocando a situação do hospital, que a gente sempre sabe que por hora ou outra enfrenta situações difíceis e o município vem ajudando, o pessoal da Ávila e todo, agora como ela mesmo explicou que não está tendo os recursos que vinham aí com pedágio, feijoada, tudo que era feito aí, até promoção, o lucro da entrada da festa da cachaça, que vinha ali, né? Mas a gente sabe que temos aí enfrentando, sempre foi uma situação difícil, o hospital, e nós não podemos perder que temos que, isso aqui todos os municípios de fora, maiores, bem maiores que os nossos, ainda dizem, vocês lá tem que levantar a mão para o céu, porque vocês têm um hospital. Porque tem muitos municípios que só tem aqueles PA e coisa, e são municípios muito maiores que o Luiz Alves. Então assim, a gente já sempre estava preocupado, agora com essa pandemia ali que tem agora com esses leitos de retaguarda, deixa o município mais preocupado ainda, né? E com mais, querendo ou não, acesso ao Covid, que vai chegar mais próximo aqui, que sempre estava lá, a gente pensava que era longe, agora nós estamos vendo que bateu na nossa porta com força. Tem gente aqui que a gente sabe está passando mal hoje, e amigos e vizinhos que a gente pensa, pô, mas gente de 30 e poucos anos, 40 anos, 50 anos, que ninguém nem imaginava. Então estamos aí, agradecer ela por esclarecer a situação que está lá, deixar a gente por dentro. Vamos ver com essa reunião que a maioria que puder fazer com o prefeito, marcar e ele realmente sentar e tentar trazer uma solução. Vamos ver se acontece, né? Para isso a gente vai lá, se possível, para conversar e ver o que dá para fazer para ajudar. Eu acho que todos os vereadores aqui ficaram cientes da situação que lá tem. É melhor quando alguém vem aqui e explica com conhecimento de causa, né? Porque a gente pensa uma coisa aqui, outra que não. Tem que saber realmente como é que funciona. Detalhou, é assim, pode, o que não pode fazer também. E a gente não, às vezes, que nem até eu mesmo, tá aqui quieto, não é querer botar, é
onde pode ser colocado tal recurso ou valores, né? Isso é bom para ser esclarecido para todos. Então aqui eu só quero deixar a preocupação, né? Eu acho que é de todos do município, com a situação hoje da saúde. Não é só dentro dos postos de saúde, não é só no ambulatório, hoje é parte de odontologia, está todo mundo já diretamente ligado com essa situação terrível de Covid. Mexeu com alguma pessoa, parece que está num grupo de risco. Então essa preocupação é grande e vamos tentar de uma forma ou outra, espero que tenha um êxito, nós vamos ter êxito junto com essa situação, com o prefeito, com a secretária da saúde. Tomara que venha aí uma luz que consiga solucionar parte dos problemas, que como diz ela, nunca termina. Isso ela deixou bem explicado, que o problema do hospital não termina. Toda vez que vem pedindo ajuda, porque só aumenta, né? Só aumenta, a demanda vai aumentando. Então estava agora construindo, com certeza, a reforma que está fazendo já é para ampliar alguma coisa, e é o que nós precisamos, né? Estamos aqui como Luiz Alvente, pensando sempre no melhor, pelo menos na área de saúde, né? Nós sempre falamos aqui, se a educação e a saúde andam bem, o resto, amém, né? Muito obrigado pela concessão da palavra, presidente. A palavra continua livre. Transfiro a presidência ao vereador Jorge. Assumo a presidência e repasso a palavra ao vereador Suzano. Obrigada. Eu quero primeiramente, como o vereador Bertolino colocou, agradecer a Vilmara e a Aline por vir esclarecer alguns pontos em relação à prestação de contas do hospital, que nós vereadores tínhamos dúvidas. E também quero agradecer ao secretário de obras, Rubens, que hoje eu pedi para ele fazer algumas visitas em alguns pontos do nosso município, na rua João Paulo, lá em Canoas, tinha alguns bueiros obstruídos, então ele foi lá comigo, nós mostramos junto com os moradores, e também na rua Gabriel Antônio Miller, lá, a limpeza de uma galeria, e também colocar tubulação numa rua lá que cada vez que chove tem um problema de fazer buracos nas ruas. Então fui lá juntamente com o secretário mostrar alguns pontos, né? E também quero colocar em relação ao que o vereador Lucas colocou antes no expediente do dia, sobre a falta justificada em relação aos professores, que eles perdem 25% se faltar 3 vezes. Em relação a isso, foi colocado em votação na Câmara de Vereadores em 2019, e foi os vereadores na época que discordaram de o professor faltar 3 vezes e não ter uma perda. Então foi colocado juntamente com a Secretaria da Educação, mandou para a Câmara de Vereadores para votação, e na época os vereadores votaram contra. Então foi ali que os professores perderam esse 25% no seu salário, se faltar 3 vezes, falta justificada. Tá? Obrigada. Obrigado, vereadora. Repasso a presidência, vereadora Suzana. Lembro a todos os vereadores e munícipes que está à disposição a ouvidoria da Câmara Municipal, canal para registro de solicitações, informações, elogios, sugestões e denúncias. Acesse o link Fala BR, disponível no site www.luisalves.sc.leg.br e conheça a ouvidoria. Não havendo mais nada a ser discutido, agradeço a presença e a participação dos nobres pares e de todos os presentes, e dou por encerrada a presente sessão, convocando os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser realizada neste mesmo local e horário, na próxima segunda-feira, no dia 12 de abril. Uma boa noite a todos e muito obrigada. Boa noite.